Finalizando, então, o nosso estudo sobre o algoritmo Counting Sort, vejamos agora uma implementação que põe em prática esse uso mais cuidadoso, mais eficiente de memória auxiliar, em que a gente tem só um vetor auxiliar ocorre_pred aqui, de tamanho R mais 1, ao invés de ter dois, né, como antes, que era o ocorrências e o ocorre_pred, a gente também tem um vetor auxiliar aux, desse não teve como se livrar, mas pelo menos eliminamos um dos 3 vetores auxiliares que a gente usava. Eu vou repassar o código com vocês. Na verdade, repassar não é bem o termo, né? Eu vou passar por esse código com vocês. Vocês vão ver que uma grande parte é idêntica ao que a gente tinha antes. Vou destacar a parte que mudou, que a gente estudou no vídeo anterior, ver como que ela foi implementada aqui, o que mudou nas linhas de código. E daí a gente vai fazer a análise dos vários aspectos desse algoritmo. Então, estamos aqui com o Counting Sort, que recebeu um vetor V de tamanho n, e a informação de que os elementos desse vetor são inteiros que estão entre 0 e R-1. Né? A gente está pensando aqui num conjuntinho que vai de 0, 1 até R-1 de chaves possíveis. A gente aloca, então, os vetores auxiliares ali, o ocorre_pred, que tem tamanho R mais 1, e o aux, que tem tamanho n. Esse mais 1 do R ali é relevante, antes ele só precisava ter tamanho R, esse mais 1 vai tem um detalhezinho técnico ali do porquê, a gente vai discutir isso depois, pelo menos brevemente. A gente começa aqui, então, inicializando o ocorre_pred, tá? Inicializando todo mundo com 0, lembrando que nesse primeiro momento ele tem a semântica do número de ocorrências e sempre deslocado de uma posição, quer dizer, a posição K diz respeito ao número de ocorrências da chave K-1. No início está todo mundo com 0, e daí a gente vai percorrer o vetor V contando o número de ocorrências, tá? De uma certa chave. No caso, quando eu encontro aqui uma chave na posição VI aqui, né, que tem um certo valor, eu vou marcar mais 1 na posição ocorre_pred valor mais 1. Como eu disse, sempre deslocado de 1. Então, eu vou incrementando ali. Ao terminar de percorrer, eu marquei para toda chave encontrada, eu fiz um incremento de 1 na posição adequada do vetor ocorre_pred. Ele tem lá o número de ocorrências corretamente, com esse deslocamento de posição. Então, o comentário aqui para nos ajudar, né? Então, ocorre_pred valor é o número de ocorrências de valor menos 1 nesse momento, esse deslocamento. Agora eu vou fazer a operação que transforma a semântica desse ocorre_pred de estar armazenando número de ocorrências para armazenar número de ocorrências de todos os meus predecessores. E como que eu faço isso? Nessa expressão aqui. Lembrando vocês, a semântica é sempre, olha, qual que é o número de ocorrências dos meus predecessores todos? É o número de ocorrências do cara que vem logo antes de mim, mais o número de ocorrências dos predecessores dele. Tá? Tem que somar esses dois valores. O número de ocorrências dos predecessores dele é justamente o que eu tenho aqui. É o que está aqui na posição ocorre_pred valor menos 1. Tá? E o número de ocorrências dele é o que eu já tenho na minha posição. Na posição valor, lembra que está destacado aqui? Ó, o valor que eu tenho armazenado na posição ocorre_pred valor é o número de ocorrências de valor menos 1. Tá? Então, o número de ocorrências do meu predecessor já está na minha posição, eu só somo com o número de ocorrências dos caras que vem antes dele, que está na posição anterior. Percebam que isso aqui só faz sentido se eu for percorrendo o vetor da esquerda para a direita, porque a semântica do ocorre_pred de uma certa posição ela vai mudando a cada iteração desse meu algoritmo. Tá legal? Então, feito esse laço, eu vou ter a seguinte situação. Ocorre_pred valor agora é o número de ocorrências dos predecessores de valor, tá? Que é a semântica que a gente queria chegar. Portanto, a cadeia de elementos iguais àquele valor, igual àquela chave, tem que começar nessa posição, na posição ocorre_pred valor. Isso é igual ao algoritmo anterior, né? O que mudou foi só o jeito de chegar aí, ficou um pouquinho diferente. Mas, sendo essa a situação, a gente vai percorrer agora o vetor V. Tá? Aqui, percorre V, colocando em ordem, né, colocando os elementos em ordem em aux. Legal? Então, eu vou percorrer V e vou colocar cada elemento que eu encontrar na posição adequada no aux. Como que eu faço isso? Eu verifico aqui, olha, encontrei na posição VI um elemento com esse valor. Eu vou lá saber onde que esse valor deve ser colocado. Eu consulto ocorre_pred
índice valor tem o número de predecessores desse cara, portanto, a posição em que deve entrar a primeira cópia dele. AUX, nessa posição aqui, o corre prédio valor, recebe VI, eu copio o VI para lá. Mas lembra que ele pode ter outras cópias, por isso eu atualizo, aqui, ó, atualizo o número de predecessores daquele valor. Tá? Para que se eu encontrar uma nova cópia, não seja colocada em cima de novo, ele modifique. Aqui eu estou só copiando de volta para o AUX, tá? Vou copiando do AUX para o V e libero os dois vetores auxiliares. Tá? Então, um código muito parecido com o anterior, mudou ali só a parte do cálculo do ocorre prédio, de como preenchê-lo. Vamos para algumas curiosidades e análises. Tá? Então, primeiro, aquilo que eu disse que a gente ia comentar depois. O corre prédio, ele tem agora R mais uma posições. Antes ele só tinha R posições, agora ele tem R mais uma. O motivo para isso é evitar acessar espaço inválido de memória. Tá? Deixa eu destacar para vocês aqui onde que isso poderia acontecer. Notem aqui no segundo laço, em que eu pego cada valor, tá? Nessa linha aqui, ó, eu pego um determinado valor, e daí eu vou na posição valor mais 1 e faço uma atribuição, eu incremento aquela posição. Os valores do meu vetor V podem variar de 0 até R-1. Imaginem que o R-1 está lá. Imaginem que esse valor está lá. Num determinado momento eu peguei o valor R-1 na minha mão. Quando eu somar 1 a esse índice, pegar aqui, olha, R-1 mais 1, tá? O que poderia acontecer aqui, nesse momento, eu tenho o R-1 como valor, somo 1, ele fica igual a R. Nesse momento, eu estaria fazendo uma atribuição para a posição R do ocorre prédio. Se ele não tivesse uma posição a mais, eu estaria fazendo uma atribuição para uma posição inválida de memória, e eu não quero corromper a memória do meu sistema. Né? Um programa educado só mexe com a memória que lhe foi permitida. É por isso que a gente alocou com uma posição a mais, para que essa possível atribuição seja válida, a gente não cometa nenhum erro ali. Curiosamente, eu nunca vou precisar desse valor aí, dessa última posição. Tá? Eu nunca vou usar ela, mas para que o laço ficasse assim, não tem que fazer um if, né? Nossa, se valor igual a R-1 não faz nada, por exemplo. Né? Ficou mais simples alocar uma posição a mais e resolver isso. Esclarecida essa curiosidade, vamos falar aqui da eficiência de tempo, normalmente é a eficiência que a gente mais se importa, e foi porque a gente fez todo esse esforço. Né? A gente já sabe algoritmos, já conhece algoritmos muito eficientes, baseados em comparação, de propósito geral, que levam tempo n log n no pior caso. O counting sort quer ser melhor do que isso. E, de fato, ele leva tempo O de n mais r. Lembra que eu falei que ele era muito eficiente para ordenar vetores cujas chaves dos elementos são inteiros pequenos? Notem, olhando de volta aqui para o algoritmo, vou destacar bem brevemente, tá? Não é uma análise difícil, que eu não tenho nenhum laço aninhado. Então eu tenho aqui, olha, um laço que itera O de R vezes, né, da ordem de R vezes. Um outro que itera da ordem de N vezes. Um outro laço, todos independentes, né, que itera da ordem de R vezes. E, por fim, um laço que itera da ordem de N vezes. Vou até colocar aqui para uma elegância. Então, esse aqui, O de N operações nesse laço, O de R nesse aqui, O de N nesse e O de R nesse aqui. Tá? São 4 laços que eu tenho aqui. Esqueci algum? Ah, tem um último aqui, também O de N copiando de volta. Então, eu tenho vários laços, mas nenhum laço aninhado, então não tem nenhum comportamento quadrático, nada fora disso. É realmente só da ordem de N mais R operações. Tem alguns laços que levam tempo proporcional a N, ao número de elementos do vetor, outros levam tempo proporcional ao tamanho do intervalo. Quer dizer, esse algoritmo, se eu estiver trabalhando com inteiros, ainda que eu trabalhe com inteiros, que é o caso que ele se aplica, mas distribuídos num intervalo muito grande, ele vai ser muito custoso. Né? Se R for de 0 a 1 trilhão, ferrou. Primeiro que eu vou ter que armazenar um vetor de tamanho 1 trilhão, e depois eu vou ter que percorrer ele para preencher e tudo mais. Não vai ser eficiente. Mas no caso em que eu estou trabalhando com inteiros pequenos, um intervalo pequeno de chaves possíveis, esse algoritmo é muito eficiente e leva tempo linear em N mais R. Era isso que eu queria colocar. É uma comparação interessante descobrir ali, olha, para qual tamanho de R que eu prefiro usar esse algoritmo versus um quick sort ou um merge sort, heap sort, que leva tempo N log N. É uma comparação entre o quanto que o R é grande comparado com N log N, com o valor N log N. Pode ser um bom exercício de análise ali. Tá legal? Então,
essa é a eficiência e que pode ser muito boa em casos específicos, como eu argumentei. A eficiência de espaço não é das melhores, não é um algoritmo in place, né? Ele tem tanto um vetor auxiliar, a exemplo do merge sort, que para fazer a intercalação precisa de um vetor auxiliar, ele também precisou de um aux para ir copiando, então ele usa a memória auxiliar da ordem de n, por causa do vetor aux, e mais da ordem de r, por conta do vetor ocorre-pred. A gente eliminou um dos dois, né? Antes eu usava ocorrências e ocorre-pred. A gente eliminou um dos dois, mas ainda leva um custo proporcional a R, um custo de memória adicional proporcional a N mais R. Tá? Ficou mais eficiente, mas não mudou assintoticamente. Sobre a estabilidade, o counting sort é estável. Claro que, como todo algoritmo, se eu fizer algumas besteirinhas ali na análise, inverter a ordem de alguns laços, por exemplo, ele deixa de ser estável, mas do jeito que eu apresentei para vocês, ele é estável. Tá? Quer dizer, ele não inverte a ordem relativa de elementos com a mesma chave. Além disso, né, tocando nisso, eu tenho aqui uma curiosidade e um quiz falando sobre estabilidade. Primeiro que a propriedade dele ser estável não é pouca coisa, particularmente para o counting sort, porque ele é uma subrotina super importante para um algoritmo de ordenação LSD radix sort. Tá? O LSD aqui não é nenhuma sugestão para vocês, tá? Significa Least Significative Digit. Tá? É o radix sort que trabalha começando pelos dígitos menos significativos. E o fato do counting sort ser estável é essencial para que ele possa ser usado como subrotina ali para ordenar cada dígito. Né? O LSD radix sort tem essa ideia de ordenar um dígito por vez. E é o próximo desses métodos aí de ordenação não baseado em comparação que está aqui no nosso curso. Então, a estabilidade é essencial. Para vocês entenderem com mais nuance o algoritmo, eu sugiro esse próximo quiz, em que vocês têm que avaliar qual a relevância da ordem de cada laço. Se vocês repararem, por conveniência, todos os laços eu percorri do menor para o maior, seja os elementos do vetor, indo de 0 até n-1, seja os valores possíveis das chaves indo de 0 até r-1, ou de 1 até r, depende do laço que a gente estava trabalhando. Em alguns desses casos é só conveniência, né? O padrão é a gente ir do menor para o maior, é o mais comum quando a gente vai fazer um laço, uma iteração ali. A gente vai incrementando. Em algumas delas não, em algumas delas, se eu trocar, eu perco a estabilidade do counting sort. Eu quero que vocês avaliem em qual laço eu posso trocar a ordem e ir do maior para o menor, por exemplo, em qual laço isso é crítico para manter a estabilidade. Entender isso vai significar que vocês entenderam com um nível um pouquinho maior de profundidade o algoritmo, por isso não menosprezem esse quiz. Voltem lá no código e analisem. A capacidade analítica é muito legal e importante de se desenvolver. Por fim, um outro quiz um pouco diferente, mas envolve um pouco mais de programação, fica aqui como um bom exercício vocês pensarem em como generalizar esse counting sort que eu apresentei para vocês para lidar com inteiros que estão num intervalo pequeno, que é a vocação do counting sort, mas não necessariamente começado em 0. Suponho que ele começa em limite inferior e vá até limite superior, né? Fechado em limite inferior, aberto em limite superior. Né? Só para vocês terem a relação, a gente viu como fazer isso no bucket sort. Né? No bucket sort, eu podia supor, é o caso mais comum até, que os reais, no caso o bucket sort trabalha muito com números reais, estão distribuídos entre 0 e 1, mas eu mostrei para vocês como trabalhar com um limite qualquer ali, com um intervalo definido na entrada do problema. Aqui, a gente está definindo na entrada do problema só o R. Eu sempre suponho que o intervalo vai de 0 até R-1. Mas eu posso fazer mais geral do que isso. Eu posso supor que ele começa num limite inferior, que é um certo inteiro, vai até um limite superior. Pensem aí como generalizar o código. Ótimo exercício de implementação para vocês. Tá legal? Finalizamos a nossa jornada lidando aqui com o counting sort. Espero que tenha sido proveitosa para vocês. Eu considero ele um algoritmo particularmente desafiador, porque o jeito que ele olha para os elementos é essencialmente diferente, né, do que a gente fazia antes nos algoritmos de comparação. Essa coisa de você olhar para um valor e pensar que ele pode ser um índice também de um vetor apropriado, dado que ele trabalha com inteiros, dá um pouquinho de nó na cabeça. Eu espero que tenha conseguido ajudar vocês a compreender. Até mais.